Eu queria agradecer, já que tá a maioria das pessoas online, de novo a doutora Patrícia por ter aceitado o nosso convite para falar sobre imunização e nefrologia. Cada aula que a gente convida a doutora Patrícia para dar, a gente tem que dar um pedaço do currículo que é extenso, a gente vai cortando, vai fragmentando para caber o currículo em várias apresentações. A doutora Patrícia, além de outras coisas, foi por muito tempo o chefe da nossa diálise lá do 10º andar, é assistente do ambulatório de uremia, e está trabalhando também na vacina da AstraZeneca, na vacina de Oxford. Tem uma ampla experiência em doença renal crônica, sabe muito sobre imunização e tem uma experiência nova dessa que a gente tem da vacina da Oxford. Eu acho que meu áudio travou. Não, Oi? estou ouvindo, está ouvindo. Eu estou ouvindo também o pessoal que está falando. Então, muito obrigado, doutora Patrícia. Tá joia. Obrigada, doutora. Como De nada. sempre. Eu que agradeço o autoconvite, né? Na verdade, a experiência que eu tenho com vacina é igual a de vocês, é a mesma coisa. E a ideia é a gente falar das coisas que estão na prática clínica diária e continuar no raciocínio clínico, né? Que eu acho que é importante toda a parte de novidades, mas a gente também tem que executar o básico. Então, indo para esse caminho, o que eu vou mostrar para vocês hoje é aquilo que tem na Sociedade Brasileira de Imunização, no Ministério da Saúde, no Programa Nacional de Imunização do Governo Federal, da Anvisa, da Sociedade Brasileira de Nefrologia e da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Essas são as referências brasileiras que a gente vai utilizar. E aí tem 3 artigos aqui embaixo, que são sugestões, né? O primeiro artigo é um do CEJASN, ele é de 2008, mas ele é interessante porque ele dá um resumo gostoso de aspecto da disfunção imune na doença renal crônica, e um dos autores é o Dr. Pecuar, Roberto Pecuar, que agora mora nos Estados Unidos, mas era lá da PUC de Curitiba. E o Pecuar, para quem conhece, sabe que ele é um grande entendedor de tudo, especialmente de doença cardiovascular e mortalidade. Então, esse artigo ele já começa a colocar uma pitadinha de infecção, doença cardiovascular, morte em diálise. Então, é um início para a gente correlacionar essa disfunção com inflamação e infecção. O outro artigo é um do Nature, de agora de setembro, é uma revisão espetacular, porque ele vai contar como que se desenvolve uma vacina, eu acho que a gente esquece disso, né? E aí, óbvio que ele vai acrescentar sobre o SARS-CoV-2, mas remete à história, então é uma revisão deliciosa. É uma revisão até que o Esper usou numa live que ele fez do Hospital do Rim, muita coisa ele utilizou desse artigo, e eu acho que vale a pena uma leitura tomando um copo de vinho, porque realmente é muito boa. E agora, em março, saiu um guideline de vacinação em todos os estágios da doença renal crônica, inclusive transplante e diálise. Então, também tem as referências bibliográficas internacionais aí embaixo, mas eu vou focar bastante naquilo que a gente faz no Brasil, né? O que a gente tem no Brasil. Então, qual é a relevância de falar de imunização? É a gente falar de mortalidade. A gente sabe que, piorando função renal, a gente vê os pacientes morrerem por qualquer causa, especialmente causa cardiovascular. Hoje, se a gente pegar os dados mundiais, metade das pessoas que morrem em diálise é por causa cardiovascular, mas 20% é infecção, né? No Brasil, o último censo da SBN mostra praticamente 20% de mortalidade ao ano, tanto em hemodiálise quanto em diálise peritoneal. Então, assim, a gente precisa ter o foco mesmo, continuar no foco de doença cardiovascular e infecção. E partindo do princípio que existe uma disfunção do sistema imune, isso fica muito fácil que ajudar a combater essa disfunção vai melhorar as infecções e, com isso, vai melhorar tanto mortalidade como morbidade. Então, passa a ser uma relevância do tema, porque eu vou atuar em diminuição de quadros de infecção, seja bacteriana, seja viral, seja fúngica. Então, isso é a relevância do tema.
E aí, trazendo naquilo que eu gosto de fazer, é conhecer o passado, ver o presente e a gente tentar supor mais ou menos aquilo que está vindo para o futuro. Então, eu queria falar um pouco sobre a história de vacina e focar no Programa Nacional de Imunização, que é exemplo para o mundo inteiro, né, especialmente aquilo que vem do Sistema Único de Saúde, mostrar aquilo que tem no privado, aquilo que a gente poderia utilizar também, e o tema da aula de hoje, que são os grupos especiais, né, aí o foco, a doença renal crônica, o Covid-19, e fazer uma conclusão. A história da vacina, hoje a gente estava até discutindo na nefrotriagem, vacina vem de vaca, né? Só que a primeira vacina que se tem notícia foi da Inglaterra, e na Inglaterra vaca não significa, em inglês, vaca é cow. Então, da onde vem esse nome vacina? Vem de vaca, mas não da vaca inglesa. Vem da vaca francesa, porque em francês vaca é vac. Então, por isso que chama vacina. E esse slide é muito legal, porque ele mostra a primeira vacina do mundo, que foi contra a varíola. E aí a gente vai ter aí uma vaca, um médico, uma criança e uma senhora que ordenhava vacas com varíola. E a varíola passou a ser uma doença muito importante, porque a primeira vacina veio da varíola, e até onde se tinha surto de varíola, as mortes foram mais do que 300 milhões. Então, passa a ser um divisor de águas em relação à história da vacina. E eu queria contar essa história da vacina, né? Ela começa com esse médico, o Dr. Edward. Ele nasceu na Inglaterra, em Berkeley. Depois ele foi para Londres, se formou em medicina. Ele morreu com 73 anos, ele teve 2 acidentes vasculares cerebral, morreu. Mas imediatamente assim que ele se formou, ele voltou para Berkeley, e porque ele queria estudar o mal das bexigas, que era a varíola. E aí, em 1789, ele retorna. Berkeley era uma cidade, uma fazenda, vamos dizer assim, uma cidade campestre. Então, ele observava que as pessoas que ordenhavam vacas, inclusive vacas que tinham varíola, essas pessoas não desenvolviam a forma humana da varíola. Aí, vamos começar a estudar. E aí ele teve uma ideia. Na época, a Sarah Nelmes era uma moça que ordenhava vaca, e ela contraiu varíola bovina, mas que em humano não causava nada. E aí, na pústula da mão, ele pegou esse pus e injetou, literalmente, numa criança de 8 anos, saudável, que era esse moleque aí, o James Phipps. E aí ele observou que esse menino ele teve uma forma muito branda de varíola, ficou curado, não teve mais nada. Aí falou, bom, vamos partir para a segunda fase do experimento. Vamos pegar a pústula de quem está com varíola mesmo, humano, um ser humano, e injetou de novo nesse moleque. Eu tentei ver quem era esse moleque, né, para ver se era empregado, filho da empregada. Queria ver, era um menino branco. E esse menino não desenvolveu varíola humana. Então, é descrito, então, nessa época, em 1796, a primeira vacina de vírus atenuado bovino. E realmente foi isso. E como toda vacina, precisava ter também agora a fase 1, a fase 2 e a fase 3. Lembrar que aí a fase pré-clínica ele utilizou um ser humano, literalmente uma cobaia. Então, em 1798, depois dele ter inoculado pus, bovino, em mais de 1.200 crianças, inclusive no filho dele, ele comprovou eficácia, comprovou segurança da vacina, e em 1800 iniciou vacinação na Inglaterra. Começou na Marinha inglesa. E tão interessante que se fundou o Instituto Edward Jenner, que hoje faz parte do Instituto de Infectologia da Universidade de Oxford. Então, a gente vai ver que a história vai contando para a gente aquilo que a gente está vivendo hoje. Muito bem. Isso era mais ou menos 1800. Quando chegou em 1805, começou, então, uma campanha de varíola aqui no Brasil. Nessa época, a Espanha estava tentando pegar todos os países ao redor do Brasil, e o presidente do Brasil na época, eu vou colar o nome dele aqui, porque é o Rodrigues Alves, mas é o Francisco de Paula Rodrigues Alves. Desculpa. O Francisco Alves eu vou comentar depois. Nessa época, em 1805, sob domínio ainda de Portugal, foi desencadeado, então, foi chamado o Marquês de Barbacena, que é o nome que eu vou falar dele. Para quem é mineiro, vai ver que esse cara era muito importante.
o nome dele era o Felisberto Caldeira Brant Pontes Horta. Para quem conhece Minas Gerais, a gente tem o pessoal da família Brant, da família Horta, que são grandes compositores e são parceiros do Milton Nascimento. Então, ele era conhecido como Marquês de Barbacena. Então, o governo, o Brasil como colônia, São Paulo como uma capitania, eles focaram no estado de São Paulo, por conta da sua importância geográfica, econômica, demográfica, iniciar a campanha de varíola aqui em São Paulo. Você vê que a história o presente vai copiando a história. E óbvio que todo mundo estava desconfiado, todo mundo não sabia se era eficaz, ninguém sabia se era seguro, então o medo reinava no Brasil em 1805 para fazer a campanha contra a varíola. E aí essa campanha, ela apenas aconteceu nas crianças indígenas e nas crianças negras, porque elas não podiam sequer ter alguma resistência. Então, não deu certo essa campanha, não deu certo o que o Marquês de Barbacena queria fazer, e o Brasil continuou nesse mundo negro com várias mortes em relação à varíola. Muito bem. Aí a gente tem 1885, agora eu já dei um pulo, vocês veem que 1800 foi a vacina lá na Inglaterra, a gente está aqui em 1885, tem a primeira foto aqui em cima de Louis Pasteur, e aí foi nessa época ele descobriu a vacina contra a raiva. Então, em homenagem ao Edward, ele colocou o nome de vacina por causa da vaca que o Edward tinha feito o primeiro vírus atenuado combatendo a varíola. Então, isso foi a homenagem que ele aconteceu. E aí, em 1899, e aqui eu vou colocar nessa figura de baixo, havia um surto de peste bubônica em Santos, no Porto de Santos. Então, foi chamado aí, então, pelo presidente Francisco de Paula Rodrigues Alves, ele chamou o Vital Brasil, mineiro de campanha, outro mineiro, para fundar um instituto na Fazenda Butantã, que hoje é o Instituto Butantã, para começar as pesquisas e para tentar, naquele momento, focar a peste bubônica de Santos. Óbvio que continuava se tentando a vacina de outras pestes que estavam acontecendo no Brasil. Então, o Instituto Butantã, ele vem dessa história em combate à peste bubônica. E, similarmente, em 1900, e aí praticamente na mesma época, o Rio de Janeiro, desurbanizado, um caos sanitário, né? Então, esse presidente do Brasil convocou, na época, então, Oswaldo Cruz, e na fazenda Manguinhos, que hoje é a Far Manguinhos, eles pediram, então, para se ter esse instituto e começar uma campanha muito grande para as pestes que aconteciam no Rio de Janeiro, para sanitizar o Rio de Janeiro. Oswaldo Cruz era um médico sanitarista, e o Rio de Janeiro, nessa época, vivia febre amarela, varíola, outras pestes, e aí Oswaldo Cruz teve a grande ideia: vamos obrigar a tomar a vacina, na época seria da varíola, e tentar obrigar as pessoas a tomarem outros tipos de vacina. Óbvio, não deu certo, e aí nessa época, em 1904, a gente teve a revolta da varíola, que eu vou mostrar em seguida para vocês, e de novo, lembrando o que acontece então. E aí, nesse período, isso foi mais ou menos em 1904, eu vou voltar nesse item, mas em 1918, a gente teve a gripe espanhola, né, do H1N1, do influenza. E só para lembrar que a gripe espanhola não era da Espanha, na verdade, ela surgiu nos Estados Unidos, era na época da guerra. Em uma semana, milhares de soldados contaminaram com a gripe, muitos foram internados. Em meio à guerra, os Estados Unidos, esses soldados viajavam para a Europa. E, na época, a Espanha era neutra, ela não estava participando de defender ninguém. E ela tinha imprensa. Então, a Espanha foi a primeira que soltou a notícia sobre a gripe espanhola, porque nenhum país queria dizer que estava com gripe, porque isso o deixaria enfraquecido perante ao inimigo. Só para vocês terem uma ideia, não se sabe ao certo quantas pessoas morreram na gripe espanhola. Tem relato de 50 milhões, tem relato de 100 milhões, e a vacina da gripe espanhola só veio em 1944, né? Então, muitos anos depois. E aqui a gente tem uma foto no Rio de Janeiro, que ela veio pelo porto do Rio de Janeiro, ela começou no Rio de Janeiro, lá foi o grande caos da gripe espanhola. E também surgiam, na época, os medicamentos, né, contra a gripe espanhola. Esse daqui era do Alberto Seabra, uma homeopatia, e o nome para combater a gripe chamava gripina.
não era colchicina, aí no caso era gripina. E, infelizmente, aquele nosso presidente que queria combater as pestes no Rio de Janeiro, queria erradicar algumas pestes no Brasil, ele morreu de gripe espanhola, o presidente Rodrigues Alves. Muito bem. Se a gente, então, for um pouquinho para frente, só nessa linha do tempo, para a gente chegar nos dias de hoje, a gente observa, então, que em 1904, tem essa charge que eu acho fantástica, teve, sim, a revolta da vacina e os cariocas não queriam sanitizar a cidade, não queria limpeza na cidade, não queria urbanização na cidade, já era um caos no Rio de Janeiro desde então. E as pessoas não quiseram tomar a vacina, no caso seria especificamente para a varíola, e aí tem a famosa revolta da vacina. Em 1960, Albert Sabin, ele descobre a vacina da paralisia infantil. E aí eu tive a oportunidade, em 1983, aí aqui não é 1960, tá? Vocês verem na foto o Albert Sabin, do lado deles o Dimas Covas, aqueles estavam indo na Faculdade de Medicina de Itajubá, em 83, para a gente iniciar também, Itajubá ia fazer parte de trials em relação à vacina de paralisia infantil aqui no Brasil. E aí a história foi vindo e olha como isso é difícil, né? Por isso que eu sou muito otimista em relação às vacinas novas. Se a gente olhar aqui na linha do tempo, só em 1973, lembrar que em 1805, quando o Marquês de Barbacena quis trazer aquela vacina de pus, né? Só em 1973 foi erradicada a varíola no Brasil, né? E nessa época o governo brasileiro tem um marco, foi criado o Programa Nacional de Imunização, que é esse PNI, né, que a gente conhece bastante. Em 1975, foi baixado um decreto, uma lei, para a notificação compulsória. Então, a gente começou a contar, né, as doenças infecciosas com transmissão intensa. Então, o Brasil começou a participar, evoluir e muito, né, daquilo que ocorreu na história pregressa. Em 1977, a gente tem o conhecimento do primeiro calendário básico e cartão de vacina para crianças menor que 1 ano. 1980, a campanha nacional de vacinação. E lembrar que essas campanhas nacionais, elas acabam acontecendo em UBS, Unidade Básica de Saúde, que você tem o arroz com feijão das vacinas. Mas para grupos especiais, foi criado, então, os CRIES, que é um Centro de Referência para Imunológico Especial. Então, algumas vacinas a gente só recebe no CRIE, que é aquele que a gente tem ali perto da escola. Cidade que não tem CRIE, você tem que encaminhar a pessoa para uma outra cidade que tem um CRIE, porque senão você não vai achar algumas vacinas especiais para grupos especiais. E de lá para cá, a gente teve surtos, a gente teve pandemia. Então, vale a pena também falar o conceito do que é um surto, né? Surto é quando a gente tem um aumento repentino do número de casos dentro de limites muito restritos ou de uma doença específica. Quando a gente fala em endemia, aí vem aqui para o laranja, que é mais ou menos, né? É um certo número de casos da doença controlados e também em uma determinada região. Epidemia, o amarelinho, já é um aumento do número de casos de determinada doença muito acima do esperado e não delimitado a uma região. E, por último, o laranja, a pandemia, é um número de casos de doença acima do esperado, afetando vários países e vários continentes. Então, é um conceito que é importante, porque a gente teve recentemente no Brasil alguns surtos, né? E aí, para a gente conhecer essa história da vacina, então esse artigo que eu tinha referido para vocês é legal, porque, em média, uma vacina, depois que vocês descobriram o vírus, né? Primeiro você descobre o vírus, uma vacina leva 15 anos, geralmente, para ser produzida. E esses 15 anos, ele é dividido da seguinte forma. Anos, onde a gente faz a pesquisa pré-clínica, e realmente onde a gente usa cobaia, a gente usa um animal. Aqui a gente está querendo ver bastante toxicidade, né, especialmente toxicidade. Quando a gente faz isso em animal e está tudo ok, aí a gente tem a autorização de ir para uma fase 1. E essa fase 1 é onde a gente vai utilizar pelo menos assim, uns 100 indivíduos e que onde a gente testa também a segurança da vacina e já começa a querer olhar um pouquinho a eficácia. Mas é basicamente ainda segurança, segurança. A fase 2
é quando a gente aumenta o N, geralmente vai para 1.000 indivíduos. Óbvio que eu vou continuar vendo se realmente eu tenho a segurança e eu começo a ver também a eficácia. E aí, se a gente olhar, eu posso demorar de 1 a 2 anos em cada fase. Só depois disso que eu vou para uma fase 3, que aí sim, eu faço um número maior de indivíduos, mais de 1.000, 10.000, 20.000, vai depender da doença que eu estou pesquisando. E aí eu vou fazer um duplo cego, aí eu vou fazer um placebo ou uma água destilada, ou, por exemplo, no caso da vacina de Oxford, a gente usa a vacina de meningite como se fosse o controle. Só depois de eu ter essa fase 3, mostrando segurança, mostrando eficácia, que a gente submete isso a uma agência reguladora, um FDA ou uma Anvisa. Só depois que essa agência reguladora, que pode demorar 1, 2 anos, ela dá um ok, aí sim que as fábricas começam a produzir a vacina, que pode demorar também N tempo, e depois que ela fabrica, que aí sim a gente vai ver como é que eu vou distribuir, como é que eu vou armazenar. Tem vacina que a gente precisa de menos 80 graus. Imagina uma cidade pequena tendo que armazenar alguma coisa a menos 80 graus. Distribuição, insumos. Então, a gente vê que realmente uma vacina, quando ela é muito rápida, é quando ela sai em 7 anos. Porque, em média, ela vai demorar 15 anos para ela chegar no nosso braço, chegar na nossa língua. Muito bem. E o que a gente tem de tipos de vacina? Então, na verdade, quando eu falo aqui de plataforma, eu estou falando de formas de bolo, né? Então, tem redondo, quadrado, mas à medida que eu tenho a forma, eu consigo fazer aquilo que eu quiser. Então, tradicionalmente, as vacinas, ou ela tem um vírus morto, que é um vírus inativo, né? Um exemplo, a influenza, ou a gente tem um vírus atenuado, que é a grande maioria das vacinas. Eu vou dar um exemplo, sarampo. É um vírus que não se replica, é um vírus fraquinho. Mas frente a um ambiente de imunossupressão, esse vírus pode dar problema. Então, quando a gente já fala nisso, eu já sei, opa, quem é imunossuprimido por medicamentos ou um meio imunossuprimido como renal crônico, eu sei que o vírus inativo não vai me preocupar, mas o vírus atenuado, eu vou ter que ter alguns discernimentos. Vírus vivo é mais difícil, né? Mas tem vacinas que em algumas fases, fase 1, fase 2, utilizando o vírus vivo. Isso tem uma discussão ética terrível, né? Porque de segurança, você vai fazer a doença no indivíduo. Então, tem alguns lugares utilizando isso para dengue, não é no Brasil, mas por enquanto nada disso existe a nível de vacina lá no supermercado para a gente ir lá e tomar. Muito bem. Então, isso é a forma de bolo tradicional. As grandes vacinas originam dessa forma de bolo. Basta conhecer o sequenciamento genético e aí eu vou modular o jeito de fazer o bolo, se é açúcar, mais sal, se é mais trigo, vai depender. No final vai ter uma vacina, vai ter um bolo. Existem tecnologias mais recentes, que você não precisa do vírus. E aí é uma grande vantagem. Eu não preciso ter o vírus. Imagina se o vírus sumiu, eu não consigo fazer a vacina. Nesse caso, eu posso ter pedacinhos. Eu posso ter proteínas recombinantes. Um exemplo disso é a hepatite B. Que eu não estou mexendo com vírus. Eu estou mexendo com proteínas. Eu posso usar vírus que não replicam no ser humano. E esse vírus transportar pedacinhos do vírus que eu quero fazer um anticorpo. Então, a gente usa, são esses vetores, e se utiliza muito o adenovírus de chimpanzé, que não causa nada no ser humano, nada. Ele é apenas um vetor para inocular alguma coisa que eu quero que o organismo veja como não self e criar um anticorpo. E aí a gente vai ver que muitas vacinas que vão chegar para o Covid, elas utilizam esta tecnologia, vetores que a gente introduz dentro deles um pedaço do vírus que eu conheço, de um sequenciamento, para a gente produzir as imunoglobulinas. E tem tecnologia que a gente ainda não tem vacina pronta no mercado, mas que utiliza uma tecnologia que, especialmente essa última aqui, de RNA. Então, existem vacinas sendo construídas, que a gente ainda não tem, exemplo, a vacina de HIV, que eles utilizam essa tecnologia. Então, a gente não tem experiência, não conhece vacina nenhuma com isso. E isso aqui é muito doido, porque eles vão pegar um pedacinho do vírus, não vai colocar num vetor, não vai colocar no adenovírus, eles vão envolver nessa nanopartícula lipídica, você faz intramuscular, o miócito vai lá, fagocita, e aí ele vai ler um pedacinho dessa partícula que está dentro dessa camada lipídica.
Então, o vetor que se utiliza, se eu posso chamar isso de vetor, na verdade não é um vetor, é uma gordura. Eu embrulho na gordura, chega no meócito, sai a gordura, opa, aí eu vou ver esse pedacinho de RNA. Isso daqui vai ter no Brasil vacinas desse tipo, então, do Covid, a Pfizer e a Moderna, elas utilizam essa tecnologia. Muito bem. Mas o que a gente tem a nível de Brasil? Então, a gente tem, por isso que eu não vou falar daquele artigo internacional, porque eu vou usar as diretrizes brasileiras, tá? A gente tem, então, a Sociedade Brasileira de Imunização, que ela publica todo ano o calendário, e a gente já está com o calendário 2020 e 2021 publicado. Ele foi publicado em agosto, e se vocês olharem aqui à esquerda, a gente tem por grupos específicos. E aqui é legal porque vem tudo em PDF. Eu vou mostrar um PDF que tem todas as idades, a gente nem enxerga muito, mas é só para mostrar que a gente tem tudo. Ah, mas eu quero saber só de prematuro, só de criança até 10 anos, adolescente, gestante. Ah, eu quero ver só em adulto, eu quero ver só em idoso, em profissionais, situações ocupacionais, em pacientes especiais. E aí, nesse calendário, a gente consegue ver também as vacinas especiais, que é do CRI, a gente consegue ver também o calendário das UBS, que é o Programa Nacional de Imunização, calendário vacinal dos Estados Unidos, né? E também as vacinas de viajantes para cada país, o que cada país utiliza. Então, eu recomendo que todo mundo que precisar saber de vacina, não precisa decorar nada, né? É só abrir o calendário. E esse calendário, quando a gente olha ele grandão assim, nem pondo óculos, nem tirando óculos, eu consigo enxergar. Mas isso daqui eu queria dizer, que se vocês olharem aqui nessa coluna à esquerda, isso são as vacinas que tem no Brasil, tanto na rede pública quanto na rede privada. Então, são ao redor de 19. 19. É porque algumas têm meningococa conjugada, então tem umas variantes, mas são 19 vacinas. E nessas vacinas a gente vê que existe vírus atenuado. É um vírus que não está morto, é um vírus que não está vivo, mas é um vírus que tem uma certa força. Ele é fraco. Então, lembrar que poliomielite oral, febre amarela, a tríplice viral, cachumba, sarampo e pertrússis, a varicela, que é a catapora, e a dengue, elas utilizam vírus atenuado. Então, são essas vacinas que, para a gente que lida com paciente imunossuprimido, seja transplantado ou renal crônico, a gente vai ter que ter cuidado, porque o vírus é fraco, mas o sistema imune também é fraco. Mas aqui eu queria chamar a atenção no que é verde, né? Verde é aquilo que é rotina. E lembrar que criança até 10 anos toma praticamente todas as vacinas. Então, o que é o mais fácil? A gente vacinar as crianças até 10 anos, né? Basicamente, a criança só não vai tomar, aqui, óbvio, né? O da dengue. E se a gente pegar o HPV, vai começar a tomar depois de 10 anos de idade, né? O rotavírus aqui vai tomar só aqui no início. Então, qual é o melhor caminho? Qual é o caminho mais fácil? Vacinar até 10 anos de idade. Aqui do lado, a gente tem também as especificações aqui à nossa direita, aquilo que tem na rede pública, e quando eu falo rede pública, é posto de saúde. O que a gente tem em clínica privada e o que a gente tem no CRIE. Então, o CRIE é um local que tem as vacinas especiais. Se não tiver CRIE na tua cidade, você não vai ter essas vacinas especiais. Então, não adianta mandar para uma UBS, para um posto de saúde, um paciente especial que precisa tomar uma vacina especial. O Programa Nacional de Imunização não contempla isso, tá? E lembrar, então, que a gente tem vacina de meningococo na rede privada, né? A gente tem vacina de dengue na rede privada. Lembrar que dengue, é só um adendo, essa vacina que tem no momento, ela só é realizada em indivíduos soropositivos. Tá? Então, na verdade, é só para a gente diminuir a gravidade da doença. Mas ela só tem em rede privada. Mas se a gente olhar como um todo, somar rede pública e somar CRI, a gente praticamente tem quase todas as vacinas necessárias. Então, isso é só uma visão geral, né? Quando a gente a gente vê por fase, então aqui eu tô utilizando o idoso, eu não estou nem utilizando o adulto, nem a criança, nem adolescente, só para vocês verem que fica muito mais fácil de visualizar, né? Copiou, colou no celular, fica fácil. Então, a gente tem que lembrar que o idoso aqui é um idoso
sem comorbidades. Então, esse idoso, ele não é grupo especial. Então, ele tem que vacinar por só ser idoso, porque ser idoso é normal. Ele vacina no posto de saúde. Lá ele vai receber a da gripe. Esse idoso, ele vai receber anualmente essa da gripe. O idoso comum não recebe no posto de saúde, porque não tem no posto de saúde, o UBS não tem a da pneumo. O pneumo só vai ter no CRI para pacientes, né? Porque idoso não é paciente. E o idoso, ele pode tomar herpes zoster, que não tem, aí tem que ser privado. Se ele quiser tomar pneumococo, tem que ser privado também. Mas tem a tríplice bacteriana, tem hepatite A, hepatite B. Lembrar que hepatite B eu posso dar no idoso sem doença. A hepatite a gente não consegue dar, só lá para trás. Idoso, ele não entra na rotina. A febre amarela, ele pode tomar. Meningococo, não tem no posto de saúde. E a tríplice viral não tem posto de saúde para o idoso que é um indivíduo sadio, tá? Aí precisa comprar. É só para deixar, porque eu acho que a gente precisa ter esse calendário, porque a gente trata muito de idoso, né? Muito bem. Então, esse é o guia que vocês estão vendo aí, internacional, e é legal porque aqui eles vão dizer, médicos, não fiquem atentos apenas à gripe, à hepatite B. O mundo do renal crônico é diversificado. E a gente não sabe muito quando fazer reforço, se a vacina é eficaz, não tem trabalhos mostrando isso, a gente copia e cola, faz isso, mas é bom, não é bom? Faço reforço, não faço reforço? Então, esse artigo, ele vai focar isso, por isso que é legal. E lembrar que se eu estou falando de renal crônico, eu tenho que pensar, esse renal crônico, ele está no estágio 1 ou no estágio 5? Ele é criança ou ele é idoso? Ele tem outras comorbidades ou não tem outras comorbidades? Então, eu tenho que fazer uma somatória para ver o quão disfunção imune ele tem. Porque você imagina somar a disfunção imune do pneumopata, do diabético, no renal crônico. Então, a disfunção é muito maior. Esse indivíduo agora vai para uma hemodiálise. Eu tenho que somar também as reações que acontecem em relação aos plásticos que o renal crônico utiliza na diálise. A compatibilidade das membranas. Então, quem está em diálise, com certeza o sistema imune é muito mais doido, muito pior e diferente daquele indivíduo que está no estágio 1, ok? O SUS não diferencia estágio. Bastou ser doença renal crônica, ele entra no grupo especial. Isso é uma coisa boa, que a gente propicia a idoso a tomar vacinas com estágio com clearance de 80, então isso é bom. E quando a gente vai para o transplante, aí que muda tudo. Porque além dele trazer a história genética da própria doença renal crônica e das comorbidades, e agora eu ainda dou imunossupressor. Então, mesmo dentro do renal crônico, a gente tem que analisar a vacina a depender do estágio, das comorbidades, da idade, se ele está em diálise ou ele está em transplante. Porque muda completamente o jeito da gente raciocinar disfunção imune. Quando a gente fala, então, desses pacientes especiais, esse é o calendário da Sociedade Brasileira de Imunização, a gente vai ver quais são esses pacientes especiais. Então, é o diabético, os pneumopatas, os hepatopatas, quem tem doença renal crônica, quem tem disfunção esplênica, doenças autoimunes, HIV, quem utiliza drogas imunossupressoras, seja por neoplasia ou não, os transplantados. Todo esse grupo merece uma atenção especial, ele sai do calendário habitual e ele toma essas vacinas no CRI. E aqui a referência do artigo que eu falei para vocês, ele é 2008, mas é só para dar uma pitadinha e fazer uma homenagem aqui para o Pecuar, que é um médico que eu tenho uma profunda admiração. O que esse artigo fala? Que é muito básico, mas é legal. O sistema imune do renal crônico é fraco. Tão fraco quanto pior é a função renal dele, e pior vai sendo se ele vai utilizando outros métodos dialíticos. E piora também no transplante por causa da imunossupressão. Quando a gente vê o sistema imune, que lado que está comprometido? A gente sabe que tem a parte inata e tem a parte adaptativa, né? O inato eu estou reconhecendo o antígeno, eu estou comendo esse antígeno, depois eu apresento esse antígeno como uma célula apresentadora de antígeno, e aí eu vou induzir a inflamação, né? A inflamação com todas as interleucinas, e em alguns momentos desencadeado pelo complemento, especialmente se o meu antígeno ele tem um pedacinho da bactéria, um LPS, aí ele ativa diretamente o complemento via manose. Então, esse sistema inato está comprometido. E aí a gente tem o sistema adaptativo, que é quando
o organismo passa a conhecer esse antígeno e aí a gente tem ativação de linfócito T, especialmente com produção de interleucinas e interferon. A gente tem, então, o linfócito B produzindo o anticorpo, estimulando o linfócito T a produzir mais inflamação, o complemento agindo, porque qual que é a ideia do sistema imune? Matar o bandido. Matar o bandido. Ter sistema imune é ok, ter anticorpo é legal, ter complemento, o complemento é nosso amigo, né? O complemento é nosso aliado. Ele só não é o nosso aliado quando a gente tem uma doença autoimune, aí deu ruim. Mas toda essa história que a gente conta está acontecendo todo dia, né? Bastou a gente estar frente a uma bactéria, isso daí vai acontecer. Então, o nosso sistema imune, ele é nosso aliado. E na doença renal crônica, se a gente olha aqui o sistema imune inato e aqui o sistema imune adaptativo, a gente vai ver que o sistema imune inato é todo bagunçado na doença renal crônica. Seja nos Toll receptors, seja na apresentação do antígeno, seja na produção de citocina. Tem situações que a citocina está bombando, por exemplo, em hemodiálise, bomba de citocina. A diálise tem muito mais inflamação. Você, em algumas situações, você tem ativação do complemento. Agora, algumas situações está regulado para cima, outro está para baixo, outro está ativado, outro está diminuído, outro está adormecido. E aí, a gente não pode falar que é o sistema imune só da doença renal crônica. Eu tenho que saber de que renal crônica eu estou falando, tá? Quando a gente vai para o sistema imune adaptativo, a gente tem prejuízo do linfócito T, pode ser a resposta TH1, pode ser TH2, tudo está prejudicado. Mas olha aqui que interessante o linfócito B. Parece que a contagem dele é diminuída no renal crônico, mas a função é preservada. Se a gente dose imunoglobulina no renal crônico, está normal. Então, ele é pouquinho, mas ele é forte, ele é atuante. Então, isso é um dado interessante, porque se eu tenho um linfócito B ok, a gente pode, então, dar vacina para o renal crônico. Se ele fosse totalmente não desenvolvido, não funcionante, as vacinas não iam funcionar nada no renal crônico. E a gente sabe que funciona. Muito bem. E esse daqui é o esquema recomendado pela Sociedade Brasileira de Imuno, que o governo corrobora, para a gente vacinar o renal crônico. Óbvio que quando a vacina é de vírus inativo, tranquilo, a gente segue o cartão vacinal. E lembrar, pessoal, que no CRI eu não tenho cartão vacinal. O CRI é uma ficha clínica. Então eu sugiro, e aí uma sugestão lá para o ambulatório de uremia também, que a gente crie uma ficha de imunização para o nosso paciente. Porque se a gente já confunde, imagina o nosso próprio paciente. Aí a gente fica assim, trouxe o cartãozinho? Ah, se não trouxe, traz na próxima. Aí dá a sensação que, matéria vista, matéria dada, né? Então tá errado, né? O que a gente faz está errado. Porque eu preciso, óbvio, que falar de vacina da gripe, ok, fica tranquilo. Agora, pneumococo, para renal crônico, é permitido e é dado a cada 5 anos, especialmente quando ele não toma aquela vacina do pneumococo lá atrás. Então, eu tenho que caminhar para o pneumococo em CRI, não adianta caminhar para a UBS. Então, o CRI, ele tem essa pneumocócica polissacarídica, que a gente dá 2 doses e uma diferença de 5 anos entre uma dose e outra. Mas o renal crônico pode tomar hepatite A, e são 2 doses, no mês 0 e no mês 6. Né? Então, poxa vida, ele é de risco? Sim, ele é de risco. Ele está num ambiente altamente transmissor, especialmente quem está em diálise. Mas como a gente sabe que a diálise eu fico menos responsiva à vacina, o que é o mais fácil? Vacinar o indivíduo quando criança. Não deu certo? Quando for adulto. Não deu certo? Quando for idoso. Mas se for renal crônico, lá no estágio 1. Tá? Essa que é a ideia. E a hepatite B, que é o que a gente preocupa, a gente tem que lembrar que hepatite B, isso não sou eu que estou dizendo, vocês podem olhar aqui. Em caso de hemodiálise, repetir a sorologia anualmente. Se for anti-HBS menor que 10, eu tenho que fazer reforço. Ok? Agora, se eu estou começando a vacinação para hepatite B, ao invés de usar 3 doses simples, eu uso 4 doses duplas. 0, 1, 2 e 6 meses. Porque lembra, o renal crônico tem menos linfócito B, então vamos encher ele, porque ele precisa realmente ser imune à hepatite B. Quando eu faço as 4 doses, vai inteirar no 6º mês. Pela SBIM, eu posso esperar 2 meses e repetir o anti-HBS. Se ele vier negativo, ou seja, menor que 10, eu posso fazer mais um ataque. Então, mais 4 doses. Ok? Se continuar negativo,
besteira, ele é um resistente à imunização. Isso se torna cada vez mais resistente quanto pior é a função renal do paciente. Agora, é mandatório a gente repetir, na diálise, a gente até repete o anti-HBS com maior frequência, né? Mas lá no ambulatório, a gente precisa repetir, assim, no mínimo, a cada 2 anos. E não adianta colocar em positivo. Eu tinha 100 unidades por ml de anticorpo. E agora eu fui para 15, você pode ter certeza que eu vou fazer um reforço. E o reforço é uma dose dupla, ok? Praticamente é a única vacina que muda. O restante a gente só mantém o cartão. Eu chego num posto, eu chego num CRI. Não tenho cartão, não tenho nada. Igual eles fizeram comigo no surto de sarampo. Eles falaram, cadê seu cartão? Eu falei, nem imagino. Eu falei, então vai tomar tudo. Porque não tem problema se você tomou antes, tomar de novo. Especialmente se for vírus inativo. Então, vamos tomar tudo de novo, começa do zero. Então, a gente sempre pede, atualize o seu cartão vacinal. E lembrar que é importante a gente mandar para CRI. Porque em São Paulo tem CRI. Óbvio, eu não tenho CRI, então pelo menos atualize aquilo que tem em UBS. Tá? A gente está diminuindo o risco de infecção no futuro. Quando a gente vai ver as outras vacinas, aqui também do renal crônico, a gente vai ter que tomar, bastante cuidado quando eu estiver falando de vírus atenuado. Porque se é idoso, lembra, ele toma. Mas se é um renal crônico, vírus atenuado, só se tiver indicação médica. Então, quando é que tem indicação médica? Quando o indivíduo está exposto. Ou quando eu estou vivendo um surto, como a gente viveu de febre amarela e de sarampo aqui na cidade de São Paulo. Fora isso, a gente não estimula, porque a gente não sabe a resposta do renal crônico frente a um vírus atenuado. A gente desconhece, até porque são várias variáveis no renal crônico. Então, aqui eu chamo a atenção da tríplice viral, da febre amarela e aqui da varicela. Tá certo? A vacinação da febre amarela, para quem se lembra, que foi no final de 2017, nessa época, o que eu costumo fazer? Toda vez que tem um surto em São Paulo, na mesma hora eu mando um e-mail para a Sociedade Brasileira de Nefrologia, na hora. Eu falo assim, gostaria que a sociedade se posicionasse em relação à vacina. E da febre amarela, é óbvio que não foi por minha causa, mas uma semana depois a SBN publicou isso daí. Eu só vacino, Patrícia, quando eu tenho autorização da SBN. Porque eu sei o quão séria é a SBN, ela conversa com a Infecto, e aí eles soltam uma nota, e aí eu mostro para o paciente, falei, olha, estamos no surto, e existe indicação de tomar vacina, porque o risco de contaminar por uma febre amarela no renal crônico é morte certa. Então, o senhor quer tomar? Mas eu estou embasada num documento científico. Então, a Sociedade Brasileira, em 2018, ela se posicionou dessa forma. Se você estiver no lugar que é surto, a gente autoriza. Então, a gente encaminhou todo mundo para a febre amarela, que estava vivendo surto. É óbvio que muitos pacientes não quiseram, né? Isso a gente respeita, não tem problema nenhum. E aqui tem esse documento da SBN, que é bem legal. Eu gosto de guardar, porque se tiver de novo, eu vou usar esse daqui. E depois, em 2019, está assinando aqui embaixo, se vocês olharem, julho de 2019, e aqui também eu mandei um e-mail, porque a gente estava num surto de sarampo, né? E aí a SBN também se posicionou que a doença renal crônica não representa contraindicação para vacinação contra o sarampo, porque a gente estava vivenciando também um surto. E aí a gente também encaminhou todo mundo, vocês devem lembrar da diálise, do conservador, todo mundo foi para tomar vacina do sarampo. Óbvio que muita gente não tomou, mas é obrigação nossa e a gente tem essa autorização por documento. Quando a gente fala de vacina pré e pós-transplantes, isso vocês sabem melhor do que eu, a gente utiliza aquele calendário da BTO, mas o calendário da BTO é o da Sociedade Brasileira de Imunização, tá? Então, ele é mais simplificado, mas ele é mais fácil a gente enxergar, que é esse daqui. E olha que interessante, aqui a BTO, que é para transplante de órgãos, né? Aqui eu não estou colocando só renal crônico, só transplante de rim, mas ele faz uma classificação que a gente tem que aprender com eles, com os transplantadores. Doador, contato e equipe assistencial, né? Porque a gente está falando só do paciente.
Então, a gente tem que lembrar que nós, médicos, somos obrigados a tomar vacina. Quem trabalha em diálise, tanto o médico quanto a parte dos colaboradores, todos os colaboradores. Quem entrega comida na diálise, o café da manhã, o leite, ele é obrigado a mostrar para o administrador a carteirinha de vacinação contra a hepatite B. Isso é lei, está na lei. Então, para quem não sabe isso, tem médico que deixa de ser contratado porque ele não tem a sorologia. Então, eu recomendo que vocês todos que estão entrando no mercado de trabalho, faça todo ano o anti-HBS, porque tem lugar que não contrata se você não tiver um anti-HBS maior do que 10. E isso vale para os nossos colaboradores. Quando vocês tiverem uma soroconversão na clínica de diálise e souber que o técnico de enfermagem do lado não foi vacinado, aí vocês vão falar assim, poxa vida. Então, pessoal, é lei. A gente não tem que vacinar porque a gente quer, a gente é bonzinho, é bom médico. É lei, ok? Então, a gente tem que aprender isso com os transplantadores. A gente tem que lembrar que ao nosso redor tem a equipe assistencial e tem a família. Então, isso é muito interessante. Eu acho que daqui para frente a gente também tem que fazer isso em alguns pacientes também do nosso ambulatório de uremia. E eu queria chamar a atenção do pré-transplante. Aqui, pré-transplante, por isso que a gente tem que ler bastante, é o renal crônico, né? E aqui está dizendo que pode tomar tudo. Tirando aqui a polio oral, né? Que não dá porque é vírus ativo. O restante tudo pode. Só que tudo pode se o vírus ativo, a gente tiver, por exemplo, um surto aqui de sarampo. Se eu tiver um surto de febre amarela. Senão a gente não faz parte do cartão vacinal convencional. No pós-transplante, quem é transplantado não pode tomar polio oral, não pode tomar sarampo, não pode tomar varicela, não pode tomar febre amarela, não pode tomar dengue, não pode tomar herpes zoster, aqui é febre amarela de novo. Porque aí entrou a imunossupressão também, então não pode tomar. O doador pode tomar, é tudo. Ele só não pode tomar a polio oral, porque o vírus, vamos dizer que está lá meio vivo, ele pode passar para o renal crônico. Então, isso ele não pode tomar. Agora, quem está em contato, toma tudo também. Então, eu só queria, isso vocês já sabem, mas alertar, né? Só lembrar que a polio oral está em contato com alguém renal crônico ou transplantado, fica longe, não pode. E nesses casos que está tudo sim, 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 muito cuidado com os vírus ativos, está até escrito aqui, porque não é tão sim, né? A gente tem que ver o contexto, zona de risco, estou viajando para uma área de risco, estou em surto, e aí lá está tudo explicadinho, realmente está bem didático, tanto da ABTO quanto da SBIM. Muito bem, e aí a gente vai para a experiência atual, mas vocês vão ver que a história que se conta atual é aquilo que a gente aprendeu na história passada, em 1780, lá em Berkeley, e depois em Londres. Então, aqui é um breve resumo que também eu vou fazer, eu não vou ultrapassar muito o meu tempo, mas eu acho que essa história é muito importante, porque a gente nunca mais vai esquecer, é uma experiência única, né? E a gente, acho que depois disso a gente vai dar muito mais atenção às vacinas e a gente vai passar a respeitar mais ainda o nosso sistema de imunização antes da gente falar besteira por aí. Então, vocês imaginam que no começo de dezembro, né, começaram os relatos, pneumonia, gente morrendo lá em Wuhan, ok. Provavelmente vindo do mercado que está cheio de bicho vivo, ok. Mas o mais legal é que em janeiro, o New England já publica, já tem publicação, você fala, meu Deus, né? Então já existe uma publicação, olha a velocidade que as coisas vão acontecer até agora, em novembro. A gente tem 11 meses de historinha, praticamente, nem 11 meses, né? A gente tem 10 meses de historinha. Mas em janeiro já tem uma publicação numa revista de impacto. Em janeiro já foi feito o sequenciamento do vírus SARS-CoV-19. E aí dá para a gente ver na história por que foi tão rápido. Bom, em janeiro, sequenciado. O que precisava, então? De janeiro a março, se a gente lembrar o meu slide lá atrás, já começou a pesquisa pré-clínica. Começou a injetar isso em chimpanzé. Então, vários locais já começaram a corrida contra a vacina. E aqui de janeiro a março, a gente já teve a fase pré-clínica, a cobaia, a fase experimental. Olha as etapas sendo puladas. Por ser pandemia, em março a gente já sabia, março a OMS falou, é uma pandemia, então já estava autorizado você fazer o 1 acoplado com o 2.
eu já fazia com 100 indivíduos, ao mesmo tempo já tinha um outro grupo vindo aqui com 600, 700 indivíduos, de sorte que a hora que eu terminava a fase 1, eu também já terminava a fase 2. E tudo isso porque a gente queria ver segurança. E os dados tinham que dar certo, porque senão o indivíduo ia morrer. Mas pandemia, está autorizado. Então, acavalou pré-clínico, fase 1, fase 2. De sorte que, no final de maio, a gente já tinha pré-clínico, fase 1, fase 2. Quando chegou em junho, começou fase 3. Né? A gente começou fase 3 aqui no Brasil. No dia 20 de junho, a Unifesp fez a primeira vacina, né? Não sei se foi meningococo para quem tomou o Covid, no dia 20 de junho. E, ao mesmo tempo, lá na Inglaterra, a AstraZeneca já começou a fazer a vacina. Então, já trouxe aquele encavalamento de produção de vacina, contrato de risco. E vários países já compraram a vacina sem a vacina existir, sem saber se vai dar certo. Quando foi no dia 20 de julho, mais ou menos, um mês depois, começou a pesquisa da vacina chinesa, a Coronavac, aqui no Instituto Butantan. Então, pessoal, em 6 meses a gente já tinha 2 vacinas em pesquisa, em grandes pesquisas, aqui dentro do Brasil. E o legal, que aqui o elo foi feito com o Farmanguinhos, que é o Rio de Janeiro que vai produzir, é ele que recebeu a transferência tecnológica, e a Coronavac, que está fazendo isso via Butantan. E a gente vê essa história lá atrás como a história de Vital Brasil e a história do Oswaldo Cruz. Aqui eu acho que isso aqui dá um orgulho muito grande para a universidade, acho que a gente estava precisando, então assim, eu tenho um orgulho muito grande. E eu virei voluntária, agora eu sou investigadora, mas eu fui lá realmente como voluntária, eu falei, eu quero trabalhar aqui, né? E óbvio que você pode ser voluntária, mas eu recebo bolsa e eu estou como investigadora, mas a ideia era tanto orgulho de ver aquele CRI se transformando, que o que realmente me levou a participar da pesquisa foi esse orgulho aqui de ver a Unifesp acoplada com uma coisa tão legal, sem politização, sem nada. Então, isso me deu um orgulho realmente enorme, e isso eu queria dividir com vocês. E aí, para brincar um pouquinho, né? O tempo vem nos contando história, e essa história a gente tem que documentar. Dia 30 de setembro, a gente recebeu uma notícia ruim que a AstraZeneca ia atrasar o fornecimento de vacina, que a gente tinha uma expectativa muito grande de receber isso em novembro e dezembro. Aí a AstraZeneca falou que só poderia mandar para a gente as vacinas compradas pelo Bolsonaro só em janeiro. Hoje, teve uma notícia da Farmanguinhos, pelo presidente, dizendo que até o final de janeiro, né, se der tudo certo, a Farmanguinhos vai produzir 30 milhões de vacinas, a vacina de Oxford. Então, existe já um tanto de vacina comprada, que vem prontinha da Inglaterra, e, ao mesmo tempo, Farmanguinhos já começou a produção. Então, vocês veem que as coisas estão realmente correndo. E aí, no dia 1º de outubro, né, espero eu, o ex-presidente Trump com a sua esposa positivaram para o Covid, e aí a gente vai entender. Eu procurei, eu achei isso aqui na internet. Lembra que o Trump foi para o hospital, ele recebeu antes um coquetel de anticorpos de rato, né? Isso que saiu na mídia. Mas olha essa notícia aqui do dia 25 de janeiro de 2020, dizendo que Trump terá sorte no ano do rato, segundo o Feng Shui, porque é o ano do rato, né? Talvez ele tenha sido salvo pelo rato mesmo, eu achei muito legal. No dia 3, aí ele foi internado realmente para receber o Remdesivir. No dia 4, ele recebeu a dexametasona, né? E aí a gente tem, do dia 4 de outubro até hoje, tem grandes novidades, graças a Deus a politização deu uma baixada de bola. E há 3 horas atrás a gente estava praticamente com quase 48.500.000 indivíduos não infectados, que foram notificados, porque com certeza é muito mais do que isso, né? E mais de 1.200.000 mortes notificadas, que com certeza é muito mais óbitos do que isso que a gente está vendo. Então, por que foi tudo muito rápido, né? Por que imediatamente clonaram, sequenciaram o vírus? Simplesmente por conta da história. Esse coronavírus, ele é o 7º coronavírus. Ele chama coronavírus 19 porque ele veio em 2019, né?
mas o nome dele é SARS-CoV-2. Ele é o 7º. Então, olha que importância que é a ciência. A ciência acima de tudo. Existiam já 4 coronavírus. Esse alfa, esse beta, esse beta. Isso daqui, a história conta, os trabalhos de filogenética contam que não é nocivo para o ser humano. Parece que ele dá só um resfriadinho, mas tudo vem de zoonose, vem de bicho. E aí, fazendo esse estudo filogenético, parece que esse beta OC43 não é tão bonzinho assim, mas isso é só suposição. Parece que foi esse coronavírus que, em 1890, foi responsável pela pandemia de gripe na Rússia. Então, ok. Só que aí, pessoal, o SARS-CoV-1 da China, né? Lembrar que a varíola veio da China também. Esse SARS-CoV-1, ele apareceu na China em 2002. E ele matou, ele tinha uma letalidade de aqui, ó, de quase 5%, né? E parece que o mundo tem uns 800 mil casos descritos com essa taxa de mortalidade. Nessa época, a China já começou a tentar modular uma plataforma para vacinar. Só que a doença foi erradicada em 2004. Então, essa pesquisa parou na fase 1. Só que a China já tinha o sequenciamento do SARS-CoV-1 e ele já tinha toda a plataforma para desenvolver o bolo. Mas ficou na fase 1 porque foi erradicado. Aí chegou em 2012, veio o MERS-CoV. Aqui veio do Oriente. Aqui ele veio transmitido de camelo, que nem foi na Arábia Saudita, foi antes, foi na Jordânia. E quando veio o MERS-CoV, a taxa de mortalidade era 34%. Então, várias universidades do mundo, inclusive a de Oxford, fez o sequenciamento do MERS-CoV em 2012 e começaram um consórcio internacional para se criar uma vacina contra a MERS-CoV, que até hoje não tem, mas já estava tudo já engateado. Tudinho. Até 2018, 2.500 casos. Então, você imagina a preocupação em fazer essa vacina. É mais científica, né? Porque são poucos casos, embora quem tem morre. E aí veio o SARS-CoV-2. Eles sequenciaram muito rápido porque viram que era o coronavírus. E eles viram que esse coronavírus aqui, ele tinha uma analogia muito intensa com o 1 e com o 2. E tanto aqui quanto aqui já tinha a forma do bolo pronta. Então, muitas etapas foram puladas porque já se conhecia praticamente o vírus. Tem mais de 90 mutações, a gente não sabe ainda muito bem o que causa essas mutações, mas olha a história dessas zoonoses infectando letalmente o ser humano. Então, a gente tem aqui a gripe aviária. Hoje, a Holanda está mandando matar não sei quantos mil frangos, mais de 100 mil, porque está tendo gripe aviária lá. Então, a gente tem aqui, olha, causada por vários bichos. A gente tem a gripe suína, a febre do Nilo, ebola, lembrar que o ebola também é morcego. A gente tem o SARS-CoV, aquele primeiro da China, que tem morcego na jogada também. O do Oriente Médio, que são os camelos e os dromedários. E a gente ainda não sabe até hoje qual é o bicho que zoonose é responsável pelo SARS-CoV-2. Parece que o morcego passou para alguém. A gente não sabe, para alguém não, para algum animal. E a gente ainda não sabe quem é. E aí, o que se sabe? Né? A doutora Nancy, da Infecto e da escola, ela fez uma revisão há um mês que, nossa, é gostosa. Então, a Nancy ela fez um resumo. Então, ela fala assim, vírus gosta de célula. Vírus gosta de ficar dentro da célula. 80% basicamente quem está passeando por aí está assintomático. Né? A infecção não só depende de carga viral, mas depende de condições pessoais. E a gente viu isso, né? Olha, eu estou numa casa, um teve, outro não teve. Então, é carga viral e são condições pessoais. E aí a gente entende porque hoje a gente está vendo um Covid menos grave, porque a gente está usando máscara. Né? Então, a gente aprendeu que a barreira, especialmente que vem a primeira, né, entrada, a parte inalada, deu uma mudança intensa em nível de prognóstico, em nível de desfecho. Então, a máscara tem um grande... Não é só porque diminuiu o contato, é a máscara também. E aí ela fala que, hora que você tem um sintoma,
se preocupe muito com quem você entrou em contato 2 a 3 dias antes e 2 a 3 dias depois, se mantenha de máscara, porque é o pico da doença. Então, 3 dias antes, 3 dias depois, é onde você está soltando o vírus, porque depois ele internaliza, né? Então, essa fase aqui é uma fase importante. Por isso que a gente fala, olha, quem você teve contato. Então, especialmente 2, 3 dias antes, a gente precisa ficar de olho. E aí o vírus, ele odeia umidade, ele odeia alta temperatura, ele odeia alto fluxo de ar, ele odeia raio ultravioleta, ele não gosta de plástico, ele não gosta de sapato, ele não gosta de tecido, né? Muitos dos trabalhos, muitos dos artigos que saíram, falando, nossa, tem RNA no meu sapato, tem vírus no meu sapato, mas era só o RNA. Então, hoje, tudo bem, você chega em casa, eu acho que é uma boa prática deixar o sapato no banheiro mesmo ou na porta. Isso os japoneses já faziam. Eu acho que é legal estar resfriado pôr uma máscara, né? Mas o vírus não está mais no sapato, não está no saquinho do supermercado, ele gosta de célula. É disso que esse vírus gosta. E aqui, esse mapa, é só para entender um pouquinho o tratamento também que o Trump foi fazendo de uma maneira bem simplista, óbvio, né? A gente sabe que o vírus gruda aqui na enzima conversora de angiotensina, né? Então, se eu não tenho vacina, eu posso dar um punhado de anticorpo. Será que foi o anticorpo que o Trump tomou lá do rato? Depois esse vírus entra e ele faz toda a sua replicação viral. Então, eu posso começar a trabalhar aqui para inibir essa replicação, essa leitura, né? Então, o Remdesivir está muito bem indicado e ele pode ser indicado tanto na entrada da replicação quanto na saída da replicação. Depois, quando o vírus já está liberado, já virou uma festa, eu posso utilizar anticorpo de quem teve a doença. Então, faz sentido a gente usar plasma de indivíduos convalescentes, né? Mas o mais importante é a gente realmente produzir a IgG, produzir o anticorpo para a gente já combater a doença já aqui em cima, certo? Muito bem. Essa é a foto do vírus. Eu acho que é uma foto boa, porque a gente começa a entender também, fica mais fácil, né, de entender. O vírus, ele tem o que todo mundo sabe, o spike. Grande parte das vacinas é isso daqui, é um pedacinho do vírus, que é o spike, para a gente fazer um anticorpo contra o spike. E a gente tem 2 spike, o S1 e o S2. O S1 gruda na enzima conversora e o S2 propicia a entrada na célula, faz a fusão. A gente tem aqui a proteína M, tem algumas vacinas também contra a proteína M, é o que dá estabilidade do vírus. A gente tem aqui também essa parte aqui que é o envelope, é o E, que é responsável pela maturação. E a gente tem uma fita, né? O COVID ele é uma fita única de RNA. Então, a gente tem toda uma tecnologia daquelas vacinas de nanopartícula, utilizando alguma coisa para ver esse RNA. A maior parte é RNA do spike. E olha aqui, 80% de analogia com SARS-CoV-1. Então, a forma do bolo já estava pronta, para nossa sorte. Muito bem. E se a gente, então, compara aquilo que eu mostrei para vocês aqui e aquilo que eu estou mostrando aqui atrás, a gente entende por que a vacina vai sair esse ano. Aí vocês perguntam assim, vai sair, não, a vacina ou vai sair a autorização? Vai sair a autorização. Na Inglaterra, eles já entraram com um pedido de análise interina, saiu no UOL. Quando a gente pergunta para a doutora Lili, que é a chefe da vacina aqui na escola, ela fala, não te interessa, não é da sua conta, não me pergunte isso, né? Então, realmente é um duplo cego, bem duplo cego. A gente fica realmente sem ter informação, até para a nossa própria proteção. Mas, encavalou, não teve a pré-clínica, assim, com intenso estudo, porque eles já sabiam o sequenciamento do vírus, então a gente veio do bichinho, já começou a 1, já começou a 2, a fábrica já começou a produzir, e o que está acontecendo que é muito interessante, isso já começou em outubro. Aqui no Brasil, em qualquer outro lugar do mundo, à medida que vai saindo um pedacinho da pesquisa, a gente já vai mandando para a Anvisa. Então, escrevi a introdução da minha tese, já manda para o orientador. Metodologia. De sorte que a gente está faltando agora a discussão, porque eu tenho certeza que já tem os resultados. As vacinas são seguras e têm uma eficácia muito boa, né? Então, está na discussão, na análise estatística, no P menor que 0,01, e essa vacina, logo, logo, muito em breve, mas muito em breve mesmo, já vai o outro pedacinho para a análise interina da vigilância sanitária. Lembrando que as vacinas
que a gente vai ter disponível no Brasil, elas são intramuscular, e aqui eu vou falar bastante a da China e aqui de Oxford. Por ser intramuscular, gente, ela vai propiciar a formação de IgG, então não vai ter IgA. IgA é só quando tiver vacina nasal. Tem fase 1 de vacina nasal, ou seja, nós não vamos ter imunidade total. O que a vacina vai fazer é que a gente tenha menos sintomas e não interne e nem morra. Mas aquele quadro daqui para cima, que é a IgA batendo um papo com o vírus, a gente vai continuar, porque a vacina pega daqui para baixo, é IgG, ok? Então, a gente ainda não tem a vacina nasal. São 2 doses. Eu vou mostrar que não tem reação, não tem nada, é segura. E aí tem a história aqui da eficácia, né? A vacina da China, o Dimas Covas fala segunda, quarta e sexta, né? Para quem assiste aquela plenária dele, ele disse que a vacina da China, tanto a Anvisa quanto o FDA, eles autorizam 50% de eficácia. O que é isso? Então, exemplo, em 10 mil indivíduos, 5 mil tomou a vacina e 5 mil tomou o placebo. Os 5 mil que tomaram o placebo, basta eu ter uns 60 indivíduos com Covid, que eu mostro 50% de eficácia. E aí eu já posso mandar para a Anvisa para autorização. Eu não sei ainda o quanto que a Oxford vai querer. Espero que seja 50%, mas pode ser que eles queiram 70% de eficácia. Então, um N maior de Covid em quem tomou a vacina contra o meningococo. Muito bem. E aí, a gente está finalizando, a gente tem hoje, mais ou menos, né? Esse slide tem um mês, 180 vacinas passeando por aí. Em estudo em animal, em cobaia, 143. Fase 1 e fase 2, a gente está com 37. E aqui que é o nosso interesse. Então, a gente tem 9 vacinas já em fase 3. E tem 3 vacinas que eles estão usando. Ainda não é autorizada, mas Rússia está usando, China está usando. Então, tem 3 que estão utilizando, que eles mandam no país. Até o momento aprovada, 0. Ok? Essas vacinas, essas 3 aqui, elas estão utilizando o adenovírus como vetor para inocular o pedacinho do spike. Essas aqui são vírus inativo, tá? Então, a vacina da China é vírus inativo. Então, bom, o renal crônico vai poder tomar. E essas 2 aqui, é aquela que usa aquela tecnologia do RNA envolvido com uma capa de gordura, e aí você aplica isso daí, que também é pedacinho da spike. Tem essa vacina aqui, que é a Gamaleya. A Gamaleya é um instituto lá da Rússia que produz a vacina russa, né? Que é a vacina que está tentando entrar no Brasil via Paraná, ser produzido. Então, essa vacina a gente não tem muita informação dela, não. Tá? Então, eu não teria coragem de tomar essa vacina russa. O que tem no Brasil? Eu tirei isso agora dia 3. O Brasil, a Vigilância Sanitária, autorizou 4 estudos de vacina. Então, no curto período de tempo, a gente só vai poder ter essas 3 aqui. A não ser que o Brasil importe alguma vacina que fez estudo lá fora. Mas no Brasil a gente tem a da AstraZeneca, que usa o adenovírus do chimpanzé, origem Reino Unido. Aqui no Brasil quem coordena é o CRI, 10 mil pessoas, então 5 mil meningococos, 5 mil vacina Oxford. Mais do que 18 anos, a faixa etária superior e ilimitada, vários estados. Teve transferência de tecnologia, né? E está em andamento. Coronavac, vem da China, está com o Butantan. Ela utiliza vírus inativo, 13 mil indivíduos, com mais de 18 anos, vários lugares. Quem comanda é o Instituto Butantan. E agora eles estão abrindo para a periferia de São Paulo, porque ninguém está ficando com Covid. A gente tem a da Pfizer, que está ocorrendo, ela vem dos Estados Unidos, ela usa essa tecnologia do RNA. Ela está sendo conduzida aqui em São Paulo pelo Centro Paulista de Investigação Clínica. No Brasil, 3 mil indivíduos. Ela não vai ter transferência de tecnologia e não vai me assustar se for a primeira vacina para a gente comprar aí. Porque se ela vier, ela vai ser comprada. Tá? Não se sabe se é $50, $60, tem esses boatos por aí. E tem a da Janssen, que é a mais atrasadinha. E só agora o governo autorizou a entrada de pacientes, de indivíduos, né? Pacientes não. Ela vem da Europa, é um adenovírus também, é o mesmo centro.
7.500, mais de 18 anos, e começou agora os indivíduos a introduzir. Então, essa aqui vai demorar bastante. Bom, agora eu vou mostrar em 5 minutos para vocês o que tem da vacina, tá? Então, eu acho que é importante esses 5 minutos para a gente sair daqui com o que a gente tem de informação. Essa aqui é a vacina russa. Por que eu falo para vocês que a gente não sabe nada? Porque a gente não sabe nada. A vacina foi produzida e não tinha nem publicação. Essa publicação aconteceu recentemente no Lancet. E a vacina da Rússia, ela vai usar um vetor, um adenovírus, mas o N é 50, 20, 30. Então, é fase 1 e fase 2 com menos de 100 indivíduos. Eu não confio. E não existe mais nada sobre essa vacina. Então, essa daqui eu não confio. Não tem trabalho mostrando. Eu não confio porque não tem trabalho, tá? Aí, eu vou puxar um pouquinho de sardinha para a de Oxford. Vocês perguntarem para mim, qual que você vai tomar? Eu vou tomar a primeira. Mas se você puder escolher qualquer uma, aí eu vou tomar a de Oxford, que eu acho também Inglaterra mais chique. Mas olha aqui, estudo pré-clínico, ó, a da China fez, a da AstraZeneca fez, a Moderna fez também, tá? Que é dos Estados Unidos. A da Pfizer não fez. Eu só vou falar das que tem no Brasil, tá, gente? Que aí fica mais fácil. Então, no Brasil vai vir a da Janssen, que fez, mas está muito atrasada. A Pfizer, que está adiantada, ninguém falou nada. Mas a da China e a da AstraZeneca, a gente tem a fase aqui em macaco e aqui também foi em macaco. Essa vacina de Oxford deu reação quando não se usou paracetamol. Mas quando você usa paracetamol, eu vou pular isso daqui, dá quase nada de reação, dá quase nada de reação sistêmica, ainda mais todo mundo tem que tomar paracetamol. Mas presta atenção nisso. Isso daqui é a resposta da IgG. Quando a gente dá, aqui é a vacina da meningite, né? Então, comparando, aqui é fase 1 e fase 2, tá? Olha como tem imunoglobulina e bomba, olha aqui, no 14º. E aí, só que não alcançou 100%, por isso que vai ter a segunda dose 21 dias depois. Mas na hora que você faz a segunda dose, você vai ter IgG bombando. Isso aqui na de Oxford. Agora, isso daqui é importante. IgG é a resposta do linfócito B. Aqui eu tô vendo a resposta do linfócito T. Meningite e aqui a vacina de Oxford. Olha aqui a partir do 7º dia, a gente já tem uma resposta de interferon, significando que o organismo já começa a combater o vírus. E tem gente que não faz o B, só faz a resposta T. Então, a vacina de Oxford, ela, reação nenhuma, ela produz imunoglobulina e ela produz ativação do linfócito T interferon. A vacina da China, que o Instituto Butantan está fazendo, ela também fez a fase pré-clínica, ela fez a fase 1 com 144 indivíduos, ela fez a fase 2 com 600 indivíduos, então pode ficar tranquila, não dá reação. Só que aí tem uma coisa que eles não fizeram, olha aqui, a resposta T na vacina da China. Não tem. A de Oxford tem resposta T e foi legal. A da China na fase 1 e 2, a gente ainda não sabe a resposta na fase 3. Tem gente que disse que não tem boa resposta, mas tem que esperar o trabalho. Fase 1 e fase 2 não foi medido. Muito bem. Mas só do fato de ser do Butantan, Einstein acoplado, se vier resultado de lá e for positivo, eu tomo tranquilamente. Aí a hora que a gente vê a Moderna, que não tem no Brasil, a Moderna, ela fez as fases também tudo certinha, pré-clínico, fase 1, fase 2. E a Moderna, eu quero mostrar aqui para vocês, ela tem... vou até pular. Ó, isso que eu quero mostrar. A Moderna, que é RNA, ela também tem linfócito T. Mas a da Pfizer, que vem para o Brasil, né, que já está sendo feita pesquisa, eles não mediram. Então, até agora, a Oxford mediu T. E tem. A da China e a Pfizer, aqui não tem nada. Pode ser que saiam os resultados na fase 3. Então, a gente vai ter que ver reação, que praticamente ninguém tem. Linfócito B, parece que todo mundo produz a IgG. Linfócito T, Oxford eu sei que sim, as outras eu não sei, a gente tem que esperar. Então é isso que eu queria mostrar do linfócito T. E aí, existem algumas perguntas, eu acho que esse slide eu nem fiz, mas eu coloquei assim, essas vacinas que estão no Brasil são seguras? Eu sim, são órgãos importantes trabalhando nelas.
Elas são eficazes? Sim. Elas ativam o linfócito B? Sim, então é IgG. Ativa linfócito T? Não sei, estou esperando a fase 3 sair. Idoso. Oxford, muito legal no idoso. E sabe qual que é a resposta boa do idoso? Eles nem têm reação. Então, no idoso que a gente estava com medo, ela foi eficaz e ela não deu reação. Então, a gente está com boa esperança de idoso receber a de Oxford. Ela dura quanto tempo? Não sei. Aí a gente vai ter que esperar 1 ano para saber se vai ter que dar vacina todo ano. Provavelmente, sim. Vai ser dado em criança? Não sabemos. Eles estão procurando uma vacina que não dê a reação para a criança não ter a reação. Então, eles parecem que estão esperando muita vacina nasal para a criança. Só que a criança, como não desenvolve a doença, a gente não sabe se vai poder dar em criança. Eu tenho que esperar a fase 3, inclusive, dessas dos Estados Unidos. É uma imunidade esterilizante? Toda vacina que for intramuscular não vai dar imunidade esterilizante porque não veio contra a IgA. Tá certo? Bom, e aí, esse é o penúltimo slide. Que lição que a gente aprende? Muita coisa, vale a pena prevenir. Olha esse histórico aqui. Aqui eu tenho uma história da SBN, do Censo Brasileiro, de 2000 até 2018. A gente não tem 2019. Mas hepatite B, em 2000, 4,3% dos pacientes em diálise tinham hepatite B. Hoje, a gente tem 0,7%. Isso por causa da vacina. Hepatite C, em 2000, 20% dos pacientes tinham hepatite C. Hoje, 3,2%. Eu não tenho vacina, mas eu tenho tratamento. Ok? E HIV, os pacientes, como eles estão sobrevivendo mais tempo, aí é legal mostrar que vem aumentando. A gente já está com 0,9%. Isso é bom, eles estão sobrevivendo. Né? Então, isso é uma lição aprendida. E por último, para vocês pensarem nessa navalha de Ockham, que eu acho muito interessante. Eu cada vez, quanto mais eu vou vivendo, mais eu vou indo para essa parte. Tem gente que vai ficando mais complexo, mas eu acho que eu vou ficando mais simples. E ele fala o seguinte: se eu tiver 2 alternativas para o mesmo problema, escolha mais simples, gasta menos energia, mais rápido, é mais barato. Então, quando a gente for pensar em infecção, vamos prevenir, vamos vacinar. E aí eu deixo um adendo para uma próxima aula, não precisa ser minha, para vocês discutirem sobre soroconversão viral em hemodiálise. O que fazer com o paciente, com os outros pacientes, com os profissionais de saúde, com o reuso, com a família, no indivíduo que, doutor, veio um HBsAg positivo. Encerrado. Muito obrigado, doutora, pela incrível revisão. O Daniel e eu mandamos aqui no chat que foi História, Geografia, Cultura Geral e Medicina. Ele é puxa-saco. Vai, que alto Ele é, mas é verdade. Mas só para quem tem razão. Tá certo também. Concordo. Aberto para perguntas, para quem tiver dúvidas, quer fazer comentários, aproveitar a doutora Patrícia que está lá no meio da vacina do Oxford, sabe os bastidores. Se quiser, se estiver sem graça, quiser mandar no chat, pode mandar. Se quiser mandar no áudio, pode mandar no áudio. Bom, enquanto todo mundo se manifesta, eu vou fazer uma pergunta, então. Doutora, uma coisa que eu tenho dúvida é principalmente no conservador, em hepatite B. Se eu tenho um paciente que teoricamente já tinha um anti-HBs positivo, maior que 10, e você vê os títulos caindo, a gente sabe que ao longo do tempo ele pode cair, e se você tivesse um contato, ele subiria, certo? Hepatite B, a gente tem esse conhecimento. Aí eu nunca sei se isso que está acontecendo, porque a vacinação foi antiga e, teoricamente, o paciente não tendo contato, a sua produção de imunoglobulina pode cair e ele ficar com memória, ou se é o paciente que está progredindo e está tendo a disfunção imunológica da doença renal crônica acontecendo. Sempre que eu vejo esse anti-HBs caindo, eu fico na dúvida se eu devo ou não refazer a dose da hepatite B.
que a senhora acha? Se você tiver o seu anti-HBS caindo, o que você faz? O seu. O meu, eu acho que nada. Você começar a ter menos do que 10 de anti-HBS. Então, eu teoricamente sou uma pessoa imunocompetente. Acredito Sim. que se eu estiver caindo, eu não vou me preocupar, porque talvez se eu tiver o contato, aí eu produziria além do que precisasse. Teoricamente. Mas se você for olhar, então, eles falam, e está lá escrito no CRI, toda vez que você tiver menor do que 10, você tem que tomar um reforço. A gente não sabe muito bem quantos por cento dos pacientes dentro de uma clínica de hemodiálise tem anti-HBS positivo. O que a gente sabe é que não tem mais hepatite B dentro das clínicas. Sim. Só vai ter o dia que fizer uma soroconversão. Vocês vão ficar com o cabelo em pé. Você fala, meu Deus do céu. Então, a gente admitir que o paciente vai ter contato com alguém com hepatite B, tá difícil ter hepatite B, né? Só para quem tá insistindo muito. Sim. Agora, clínica de diálise, eu já trabalhei em clínica de diálise, que 70% dos pacientes em hemodiálise tinham anti-HBS maior do que 10. Positivo. E a gente não quantificava há muito tempo atrás, era positivo ou negativo. E a gente foi ver que essa resposta de imunoglobulina cai. Então, será que se eu tiver 20, eu estou protegida? Eu fico muito feliz quando o meu anti-HBS é 30. É igual IgG do Covid. Quem está com 100, fala, uau! Mas se você tiver com 20, você já começa a ficar estressada. Então, a gente pede para dar o reforço, mas eu nem estou garantindo que esse reforço é necessário ou não. Mas, nesse momento, a única coisa que eu tenho é esse valor de 10. Tá. Aí você imagina que você está frente a um paciente que soro converteu e o teu paciente tem 100 unidades, 99 e o outro tem 10. Eu tenho certeza que a tua preocupação vai ser com aquele de 10. E se você é uma pessoa imunocompetente, você vai querer estar em contato com hepatite B? Eu não. Ou seja, a minha memória, a gente não entende muito bem. Por que a gente vacina? Para estar sempre acordando. Opa, acorda que vai vir hepatite B, acorda que vai vir hepatite B. Então, o que a gente não sabe, quantos reforços eu posso dar? Não tem essa resposta. Esse artigo que eu mandei para vocês, que eu passei a referência, ele começa a trabalhar um pouquinho nisso, porque ninguém fala de infecção viral em clínica de diálise. Porque país rico não tem. Sim. País pobre que nem o nosso, todo dia tem soroconversão em diálise, especialmente C, que não tem vacina. Ou seja, o CRI, ele fala o seguinte, você poderia dar o reforço até 4 vezes. Baseado em quê? Baseado em nada. Tá. Só que reforço 4 vezes é a sobrevida do renal crônico numa hemodiálise. 20% morre em 1 ano. Sim. Né? Então, por falta de conhecimento, a gente tem que se basear no menos 10. E se você tiver um anti-HBS negativo, você não é aceito em clínica de diálise da Fresenius, da Davita e da Diavero para trabalhar. Então, também é meu passaporte. Se aquilo 9 te deixa imune, você que é imunocompetente, eu não sei. Mas para você entrar na diálise, você tem que ter maior que 10. Porque aí eu provavelmente... Porque também eu posso ter 12 e ser totalmente imunocompetente. Eu ter 19 e ser top e eu ter 30 mais ou menos. Mas em hepatite B, a história nos mostrou que quando você tem o anti-HBS positivo, a hora que você entra em contato, não acontece nada. E eu vou te contar agora uma coisa que é horrível. Tem clínica de diálise que coloca paciente anti-HBsAg positivo, alto, baseado em nada, fora da lei, junto com paciente HBS positivo, para poder ocupar a sala amarela, porque tem pouco paciente na sala amarela, porque a gente viu que é só 0,3%. Isso é um crime. Sim. Porque aí tem genotipagem, tem carga viral, tem imunossupressão. Quem me garante ter 12 de anti-HBS, não ter hepatite, até porque tem um técnico de enfermagem pegando sangue, pum, jogando com a mesma mão, jogando vírus em cima de mim. Então, qual é a tua condição genética clínica contra a Covid? Nem imagino. Contra a hepatite B. Você é imunocompetente para hepatite B? Enquanto você não sabe, tome a vacina. Agora, no conservador, a gente fala assim, você vacina dose dupla com clínicas menor de 60? Eu não quero nem saber. Eu vou vacinar com clínicas renal crônico. Renal crônico não é estágio 1? Eu fui ler no CRIS, tem que ser 1, 2, 3. Ninguém fala nada. Eu não quero nem saber. Porque como não faz mal, eu vou dar as 4 doses duplas. E aí, se o paciente não completou, você completa.
Agora, e faço 2 ataques. Tem guideline europeu que ele só faz 2 doses duplas. Então, por isso que a gente tem que ler o guideline brasileiro. Porque você fala, eu vou fazer igual a Europa. Não, o Brasil manda dar 4. Mas não tem muita base, em base. Esse artigo de 2008 do PQA é o artigo de referência desse artigo de 2020 sobre disfunção imune. Aí ele fala, a gente precisa começar a estudar infecção, inflamação e vírus em diálise e no conservador também. Então, vacine na dúvida, né? Sim. A gente não tem marcador se você é imunocompetente ou não, então vacine. Vai que você tem a mutação do gene tal que deveria mandar o linfócito B produzir anti-S para matar o vírus B que você teve uma memória. Vacine. Tá. Melhor. Melhor, né? Obrigada. Melhor. Professora, e uma de bastidores da vacina, eles comentam alguma coisa sobre vacinar quem já é soroconvertido? A vacina vai ser dada para todo mundo. Independente de sorologia. Porque, por exemplo, quem entrou na pesquisa é duplo cego, a gente não sabe, não deveria saber. Então, eu não vou dizer, o cara fez IgG por fora, não. Eu estou dizendo a vacina duplo cego, como que ela funciona? A gente tem acesso aos exames feitos no laboratório central, hemograma, ureia, creatinina, fosfatase, bilirrubina, PCR, albumina, isso. A gente não faz dedímero, né? Não precisa, porque o indivíduo não tem nada, né? Esses exames, o participante tem acesso e ele tem acesso ao resultado do PCR. Então, a minha função na pesquisa é toda terça-feira o dia inteiro atender participantes que estão com suspeita de Covid. A maioria é médico e a maioria dá negativo. E os que dão positivo, provavelmente, né, óbvio, deve ter tomada do meningococo. Eu até rezo para ter tomada do meningococo, que aí vai dar ruim se for do Covid. E a hora que chega e é médico, aí eu tenho intimidade, eu falo assim, obrigada, mais um N, porque tá chegando no valor de eficácia 50%. Já que você está participando, vamos colaborar, né, com PCR positivo. Então, a gente tem acesso a isso. Aí ele escolhe o sangue que vai para Oxford, que são as imunoglobulinas, o interferon, é feito o linfócito T e B. A gente não sabe nada disso, mas quando abrir a pesquisa, o participante vai ter direito a saber tudo. Porque às vezes ele não teve IgG, mas ele teve linfócito T e ele está imune. É a tal da memória. Então ele não fez IgG. Ou caiu o título, mas o linfócito T está funcionando. Só que isso vai ser feito só para pesquisa. Então, quem não tomou a vacina é o primeiro que vai tomar a vacina. Isso é lei. Então, aqui na escola, os 1.500 que tomaram meningo, eles são os primeiros no Brasil que vão tomar a Oxford. Quem é em segundo lugar? Quem participou do protocolo, mesmo tendo o Covid ou não, porque agora eu vou dar a vacina, porque mal não faz, estimulo B e T, não tem problema nenhum. E em terceiro lugar vai tomar quem foi co-investigador. A doutora Lili, ela fala assim, a gente está um tirinho de espingarda para ter a análise interina. O que aconteceu? A vigilância sanitária, ela exige, tá certo, também em idosos. Então, no dia 20 de agosto, a gente finalizou até 55 anos. Aí a gente foi aberto mais 1.500 para meningo, 500 para vacina, e aí a gente abriu para idoso que não precisava ser da área de saúde. E já acabou. Então, a fase 3 até 55 anos, todo mundo já tomou a segunda dose. A fase 3 para idoso sem limite de idade, aí eu fui na geriatria, a gente trouxe idosos da geriatria, octogenários, eles já tomaram a primeira e já estão indo para a segunda dose. E a vacina, ela é aberta. Quem é considerado, então, um caso? O caso é aquele que teve um PCR positivo 21 dias depois que tomou a primeira dose. Uhum. Então, isso já bateu. A gente terminou a segunda dose agora. E todo mundo já tomou. Então, só que a gente tem que ver o resultado da Bahia, do Rio de Janeiro. E segundo a doutora Lili, tá para sair. A de Oxford. Então, teoricamente, tá para sair. Eu tenho muita esperança que o governo, a Anvisa, olha para vocês verem, a Fiocruz já está produzindo e a Fiocruz ontem pediu
para o governo cancelar a licitação para insumos, que eu vou precisar de seringa, agulha. Então, o governo já liberou. Então, a Fiocruz já está pedindo para ter isso. Os postos de saúde já estão preparados, porque ela já está produzindo. O Brasil também comprou vacina de Oxford. Então, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Então, já está tendo todo esse preparo, embora a mídia queira dizer que está tudo uma porcaria, mas não está, não. Tira a política de lado que o resto está indo tudo bem. A gente não teve ração aqui na escola, não teve nada. O evento que teve aqui parou a vacina da AstraZeneca. Teoricamente foi uma mielite transversa, mas se a gente vê vacina pode dar Guillain-Barré. Então não tem como você falar, essa vacina não dá nada. Resolveu o comitê independente que continuava, porque a segurança dela, óbvio que não vai ser 100%, né? Mas isso não impediu que continuasse a ter. Os Estados Unidos proibiu, mas os Estados Unidos a gente não sabe o quanto que é a guerra política para ter a da Pfizer e a da Moderna, que são vacinas de lá. Então, a gente também atrasou porque os pacientes que viriam, os participantes dos Estados Unidos não vieram, porque foi proibido. Então, teve que correr para o Brasil incluir mais gente também. Mas está tudo certinho, está tudo indo super bem. Tô ansiosa. Tudo na paz. Tudo na paz. A senhora acha que se sair de uma outra, por exemplo, se a da Coronavac sair na frente, ser liberada antes, o pessoal da Oxford vai liberar, vacinar? Sim. Aí vai, por isso que Oxford está preocupado com a da China e a China preocupada com a Oxford. Aí eu já falei, professor, imagina a senhora aqui com o avental Oxford me dando vacina da China, professor. Vamos acelerar o processo, vamos liberar. E ela é muito séria e aquela mulher trabalha 14 horas por dia, eu chego lá no CRI, ela já está lá. Aí hoje eu estava lá, a BBC de Londres estava lá. Então, assim, a hora que eu vi a BBC, eu falei, vai ter notícia boa, né? E então, ela é muito séria nisso, mas ela falou assim, a hora que tiver a primeira vacina no Brasil, acabou. Todo mundo vai tomar aquela vacina. Aí vai ter que abrir Oxford, porque para quem não tomou vacina, ele tem direito a receber, especialmente em São Paulo, porque aí o Bruno Covas vai comprar vacina se precisar, e o Dória tem a vacina também para fazer, né? Então, o trabalho tem que ser aberto, aí não tem jeito. Então, você imagina a correria financeira que está também por trás disso. Isso é bom. Para nós, eu acho bom. Mas está sendo feito tudo assim. É muito seguro. É impressionante. É um batalhão de gente trabalhando. O pessoal todo da Infecto, o pessoal da Imuno, da Pediatria, os alunos de Medicina. Dá prazer em a gente trabalhar lá, porque está realmente muito bom. Mesmo eu atendendo Covid, eu vou super tranquila, sem medo nenhum. E vai começar a fazer PCR de saliva. A Nancy ganhou o aparelho, eles vão mudar para uma casinha ali do lado do Xaxi, e então o PCR vai começar a ser coletado em saliva. Muito legal. Professor, Oi. Então, só para... Desculpa aqui. Não, porque eu não posso deixar, né? Cadê o boné? Porque... Cadê o boné? Ele não, porque cortou o cabelo. É para mostrar o cabelo, entendi. Isso. Então, assim, como eu fui formado em babaovismo, né? Eu sou um babaovista profissional. Nossa, que aula sensacional, né? Assim, é uma grande honra ter a senhora como professora, né? E dá para ver como que é legal o seu amor por essa causa, né? Quando ela, assim, só de bastidores, quando ela foi lá fazer a questão de voluntariado, né? Quando foi se voluntariar, ela ficou muito feliz, gente. Vocês não têm noção. É fazer parte da história, né? E isso que é muito legal. Parabéns para você, viu, professora? Só para saber que eu nunca fiz PCR, eu nunca fiz IgG, acredito que eu não tenha tido Covid, mas 0 de PCR e também não fiz a IgG. E vamos que vamos. Eu acho que eu tenho uma memória lá da outras vidas, de outro coronavírus lá da época da Rússia. Pode ser. Pode ser, quem sabe. Então é isso. Davi, Patrícia, posso falar? Pode? Doutora Rúbia. Eu tenho me mantido incógnita aqui nessas aulas, que é aula para residente, mas hoje eu vou abrir uma exceção e cumprimentar minha caríssima amiga Patrícia. Que aula! E vou falar
as palavras do Davi eu coloco também na minha boca. Você também acho que já tirou o título de especialista de imunologia também, né? Não sei nada, Com cara. essa aula aí, acho que você já está aprovada também. Nossa, maravilhosa. É uma aula assim, de um assunto difícil, mas que você tornou ele super fácil, super acessível. Parabéns, fez uma aula de história, de imunologia, de nefrologia, e maravilhoso te rever numa aula tão prazerosa e tão frutífera, profícua, tudo de bom, tudo de bom. Tá de parabéns. Obrigada. Mil parabéns. Parabéns. Obrigada. E você sabe que eu já aceitei o convite de almoçar aí na sua casa. Depois da com vacina. certeza. Ele continua de pé. Eu sei, estou de acordo. Beijo falar com você. Beijo. Igualmente, igualmente. Quanto eu gosto de você. Obrigada por esse brinde aí dessa sua aula, foi maravilhoso. Maravilhoso. Legal, Parabéns. Obrigada. A senhora citou Barbacena, a doutora Rubia ficou serelepe, doutora. Me manifestei até sair. Se manifesta, porque se você tem sempre a acrescentar. Para quem não sabe, a Rubia foi residente, foi pós-graduanda, a gente morou junto aqui em São Paulo, o Davi é filho dela, a gente agora jogou ela na Sociedade de São Paulo de Nefrologia, então vote nela. Porque é uma mente brilhante que está lá em Santos quieta, então pode começar a se manifestar. Bem. Obrigada pelo espaço. É isso aí, pessoal. Mais alguém? Tem mais alguma pergunta? Dos 10 mil views no YouTube? Vai para os 10 mil. Vai para os 10 mil views no YouTube? Vai para os 20, já foi. Tá bom, então. Vai para os 10 mil. Não foi uma aula, foi um show. Não foi uma aula, foi um show. Em comemoração aos 10 mil views, a gente convidou quem carrega 1000 só nas costas dela. 1000 existe agora vai aumentar mais, agora vai passar. Assim, em Minas Gerais a gente come mortadela e a rota presunto Parma. É isso, é marketing. Bom, obrigado, doutora. Tá bom, pessoal, vão descansar aí, que vocês precisam descansar. Obrigada, doutora. Foi Eu que agradeço. Obrigada por ter aceito o meu co-convite. Boa noite. Beijo. Um beijo para vocês. Obrigada. Beijo.